Vamos começar o nosso período de louvor e eu gostaria que nos puséssemos de pé para louvar ao Senhor e vamos cantar Vim Adorar-te. Let's start our praise time with Here I Am to Worship. Vamos continuar a louvar com ousado amor, Reckless Love. Breath, you breathe your life in me.
vamos cantar o hino de segurança. Agora, vamos ler Habacuque, capítulo 1, versículo 1 a 17, capítulo 1 e versículos 1 a 17, amém? O peso que viu o profeta Habacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vexão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. Os seus rostos buscarão o oriente e eles congregarão os cativos como a areia. E esquecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarás como um vento e pisará e se fará culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexão não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem alaboisamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe.
Ele todos levanta com um anzol, apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica à sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, se usará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente. Amém. Ora, o nosso irmão Luís Rosentes vai fazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia a todos que estão vendo através da internet. Que Deus vos abençoe com a mensagem desta manhã. Ora, muito bem. Então, a nossa mensagem hoje é baseada no primeiro capítulo de Abacuque. E eu não tenho assim ouvido muitas pregações sobre Abacuque, mas eu resolvi fazer isso hoje de manhã para ver se vocês sabiam encontrar Abacuque nas suas Bíblias. Brincadeira. Não, eu penso que a mensagem que nós temos aqui em Abacuque é uma mensagem que é pertinente até para os nossos dias, não é? E eu vou fazer uma mini-series neste livro. Portanto, quando o pastor estiver ausente, eu vou pregar mais 2 vezes, mais 2 capítulos, e então fechar a mensagem deste livro, que é pequeno, mas grande em conteúdo. Né? Portanto, como eu estava dizendo, o livro de Abacuque abre com várias perguntas e apelos. Apelos esses que a gente sente que são angustiosos pelo profeta, que sem dúvida pegam alguns leitores de surpresa. Logo no início, Abacuque clama a Deus. Nos versículos de 2 a 4, as suas primeiras palavras exprimem uma sincera queixa ao Senhor, perguntando essencialmente: até quando minhas orações ficarão sem resposta? Por que, Senhor, não estás respondendo ao meu pedido de socorro? Estas perguntas foram feitas por multidões do povo de Deus em todas as gerações e ainda são feitas hoje. Senhor, por que não atendes às minhas orações? Isto é uma pergunta que é feita por muitos de nós através da nossa vida aqui na Terra, não é? Quando as coisas estão acontecendo e a gente pensa que Deus está silencioso, que Deus não está prestando atenção, não é? E a gente tenta chamar a atenção dele: Senhor, por quanto mais tempo, não é? Para entender a ansiedade por trás dos apelos de Abacuque, é preciso entender os tempos em que ele vivia, não é? Judá, nos dias de Abacuque, era uma nação em total rebelião contra Deus. O povo havia abandonado totalmente o Senhor, rebelando-se contra a sua santa palavra. A idolatria, a opressão, a violência, e esta palavra violência é usada várias vezes aqui nestes 3 capítulos de Abacuque. E esta palavra violência engloba tudo aquilo de mal que estava acontecendo lá na sociedade onde Abacuque vivia. Havia a idolatria, a opressão, a violência eram generalizadas como resultado da injustiça assolava a sociedade judaica. Poucos crentes justos permaneciam. Havia um pequeno grupo de pessoas crentes que permaneciam. E sempre há e sempre vai haver. E Deus vai usando esse grupo que são dele para alcançar todo o seu plano. Nós somos esse grupo hoje, não é? A igreja é esse grupo. É através da igreja que Deus vai alcançar o seu plano, não é? E esses poucos fiéis foram frequentemente ou eram frequentemente perseguidos e oprimidos.
Não é diferente hoje. Hoje continua na mesma coisa. Até dá a impressão que é pior. Mas eles também souberam o que passaram lá nesse tempo, não é? Só em toda a parte em Judá os fortes estavam se aproveitando dos fracos, não é? Os ricos e poderosos estavam explorando os pobres. Será que isso é uma coisa nova? Será que a gente não vê isso hoje, não é? E os líderes em todos os níveis estavam abusando das próprias pessoas que foram designadas para serem protegidas por eles. Okay? Abacuque olhou para toda a corrupção e se perguntou como Deus poderia permitir que tal mal florescesse. Não é? A gente hoje faz a mesma pergunta. Porquê é que fulano e fulano que não querem saber nada com Deus estão florescendo, estão prosperando, e eu que estou aqui tentando fazer o trabalho de Deus, está-me a acontecer isto, não é? Isso são perguntas que são legítimas. Deus gosta que a gente fale desse jeito. Right? Porque Deus tem resposta para tudo. Não é? E no fim dos 3 capítulos de Abacuque, a gente vê que Abacuque depois ele compreende tudo. Right? Porque Deus vai revelando, Deus se revela àqueles que o procuram genuinamente, não é? Aqueles que procuram a face dele, não é? E Deus vai se revelando a ele, e no fim a gente tem aquela linda oração dele e aquela doxologia que ele nos escreve a respeito de Deus, não é? Maravilhoso. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que ter as perguntas, sim, mas nunca perder o foco que Deus é soberano e é Ele que faz todas as coisas e toma conta de todas as coisas, embora às vezes pareça que Ele não está lá. Não é? Então a pergunta é, por que Deus não estava protegendo os justos e inocentes? Porque é que o mal é que tinha prioridade e é que parecia que estava vencendo? Isso hoje acontece nos nossos dias. Porque Ele não estava punindo os ímpios e os culpados. Só a primeira resposta de Deus foi: olhai e maravilhai-vos. É incrível, não é? O povo tinha a impressão que Deus era um Deus local e que só trabalhava na nação deles e que não tomava conta de mais nada. Right? Que não tinha as outras nações debaixo do olhar e do cuidado dele. Deus está cuidando de tudo. Das nações, de toda a gente. Crentes e não crentes. Right? Portanto, o Senhor ia agir e Ele ia agir rapidamente. Ele estava levantando uma nação chamada Babilónia para conquistar e escravizar Judá. Portanto, aquela disciplina, tudo aquilo que Abacuque estava perguntando e querendo que acontecesse entre o povo dele, porque ele estava vendo a corrupção que existia entre o próprio povo dele, vai acontecer. Deus já estava preparando e trabalhando uma grande coisa para acontecer. Só que eu penso que não era exatamente isso que Abacuque queria. Abacuque queria que Deus agisse, mas não agisse da forma que Deus estava planeando para agir. Porque da forma que Deus está planejando aqui para agir, até parece horrível, né? Right? A disciplina ia ser incrível. Eles iam entrar lá, eles iam conquistar aquela nação, iam levar eles presos, estiveram presos por 70 anos lá, né? Portanto, Deus ia disciplinar o seu povo. Deus estava à frente de Abacuque a alguns passos avantajados. Embora Abacuque pensasse que não. Abacuque pensava que Deus tinha se esquecido completamente de tudo. Que não estava em controle de nada. Por isso o mal era tão visível. Right? A corrupção, a idolatria. Right? E ele aqui vem e pergunta: quando é que tudo isto vai parar? Quando é que tu vais de facto disciplinar o teu povo?
Portanto, os habitantes de Judá seriam julgados por sua rebelião contra Deus e por seus crimes uns contra os outros. É interessante que Deus começa sempre a limpar pela própria casa dele, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa. É muito fácil apontar os pecados dos outros e o mal que os outros fazem, e a nossa casa, por muitas vezes, também tem o mesmo mal dentro da casa. Portanto, nós precisamos de limpar a nossa casa em primeiro lugar, para depois então olhar para outros, né? E isso era o que Abacuque estava vendo. Abacuque estava vendo que a própria casa dele, o povo dele, não estava bem. E estava pedindo a Deus que ele agisse, que ele limpasse aquele povo, right? Para que eles voltassem para ele. Deus tinha feito isso e continua fazendo, através dos profetas lá no Velho Testamento e através hoje do Evangelho, né? Ele continua fazendo isso. Continua levantando pessoas para pregarem, ensinarem o Evangelho de Cristo, para que as pessoas voltem de novo para Ele. Right? E o que é que acontecia? Eles matavam os profetas. A rebelião era completamente avassaladora. No entanto, esta pergunta que é feita e a resposta que Deus dá só levantou mais perguntas na mente do profeta, porque a gente vê lá no versículo de 12 a 17, ele fica muito em choque. Como é que Deus vai usar uma nação que é ainda mais corrupta do que a nação de Israel para punir o seu povo? Right? Como é? Ok, que tu os disciplinasses, está bem, é isso que eu quero, mas desta maneira? Right? Deus é soberano. Deus sabe do jeito que Ele age. E cada vez que Ele age é sempre justo. Sempre justo, correto. Como Deus poderia usar uma nação tão bárbara e implacável para punir o seu povo? Até quando o Senhor toleraria os ímpios e permitiria o sofrimento do seu próprio povo? O Senhor respondeu a Abacuque que estava prestes a receber. Ele dá-lhe esta revelação que ele está prestes a receber. Ele disse ao profeta que ele deveria guardar, aguardar e esperar. É isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente quer as coisas ontem, né? Nem sequer hoje. Tem que ser ontem. Right? Mas é no tempo de Deus que todas as coisas são feitas. Até o próprio julgamento do ímpio, que a gente tão anseja, que muitas vezes a gente pensa que são muito bons, né? E que a gente anseja, quando é que vais punir este povo? Né? E perguntar isso não é errado. Portanto, temos que aguardar e esperar para a hora marcada para a justiça de Deus. O Senhor realmente iria agir, mas Ele o faria em seu próprio tempo. Nós não podemos manipular e apressar as coisas de Deus. A melhor coisa que a gente faz é esperar. E esperar. Esperar com fé. Um dos versículos-chave destes três capítulos é: o justo viverá pela fé. Não interessa o que está acontecendo à nossa volta. Deus está cuidando. Mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós somos diferentes de todo aquele povo. Right? Fé em quê? Fé em Deus. Fé que Deus está trabalhando e fazendo as coisas para o bem de todos aqueles que o amam. E somos nós, né? A sua igreja. Deus é soberano. Não é e nunca será no nosso tempo. Nunca. É sempre no tempo de Deus. Estas são as questões aparentemente eternas
perguntas eternas que vai de geração para geração e as questões difíceis com que Habacuque lutava. Ao estudar esta passagem que é pesada em si própria, das Escrituras, tenham em mente no número incontável de pessoas que sofrem em qualquer dada época, bem como aquelas que estão sendo esmagadas pela opressão e injustiça por este mundo fora. Nós temos que se lembrar do povo. Nós aqui estamos sentindo um pouquinho das primeiras dores dessa opressão. Ela está chegando também a nós. Mas ainda vivemos num lugar onde a gente tem a liberdade ainda de fazer muito mais coisas para Deus do que muitas nações pelo mundo afora que nem podem abrir a boca para falar de Deus. Não é? São oprimidos, são mortos, não é? Todos os dias. E enquanto isso, os verdadeiros crentes ainda clamam ao Senhor todos os dias perguntando-se se e quando suas orações serão ouvidas. Continua. As perguntas continuam ainda hoje. Esse clamar a Deus. Portanto, a estes crentes fervorosos e aos fiéis de todas as épocas, este pequeno mas grande livro em conteúdo, né, tem muito a dizer. Então o título que eu dei até, eu andei de título para título, mas o título que eu dei para esta mensagem de hoje foi Porque Deus parece silencioso. Porque o mal existe. Quantas pessoas aqui já ouviram essa pergunta? Pessoas nos perguntam. Se Deus é tão bom e Ele criou tudo bom, então porque é que o mal existe? Não é? Como pode um Deus amoroso, um Deus todo-poderoso e onisciente tolerar o mal e sofrimento? Perguntas sobre o sofrimento e o mal têm intrigado o coração humano desde o início dos tempos. É? Estas perguntas não são abstratas. Elas lidam com a vida real e cotidiana. E essas perguntas surgem porque o mundo não é como deveria ser. Nós vivemos num mundo caído e corrupto pelo pecado. Pelo contrário, o mundo é pecaminoso e corrupto. Algo correu terrivelmente mal. A gente sabe a história, não é? Hoje basta lermos as notícias diárias ou observarmos o mundo que nos rodeia para sabermos que isso é verdade. O mal parece prosperar e a virtude não é recompensada. Não é isso que a gente pensa muitas vezes. Os culpados muitas vezes saem em liberdade enquanto os inocentes sofrem. Tais observações fizeram com que homens e mulheres de todas as gerações, crédulos e incrédulos, perguntassem esse tipo de perguntas. Mas Deus tem uma resposta. Ele diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e da tua alma. Isto era exatamente o que Habacuque estava fazendo. Buscando o Senhor para compreender algumas coisas. Deus respondeu ao desafio de Habacuque e disse-lhe para olhar para as nações. Não olhes só para dentro, olha para fora. Porque eu não sou só o Deus de dentro. Eu estou preparando lá fora pessoas para virem disciplinar esse povo. É? Deus, em 722, Deus levantou a Assíria para ir disciplinar o povo do norte da nação de Israel. Deus podia ter usado a mesma nação para fazer a mesma coisa, mas Deus é soberano e Ele usa quem Ele quer. Ele está mostrando isso. Desta vez Ele não vai usar a Assíria para vir e disciplinar Judá, mas vai usar outra nação. Deus tem controle de tudo. De todas as nações, de toda a gente e de todas as coisas.
Portanto, o Senhor já tinha começado a trabalhar. Ele estava levantando uma nação forte. E olhem que nesse tempo a nação forte continuava a ser a Assíria. Esta nação estava sendo lentamente entrando em poder, né? Mas tudo isso à vontade de Deus. Né? Porque esta nação, os babilônios, são aqueles que também vão castigar a Assíria, debaixo do controle de Deus. Deus usa uma nação para disciplinar o seu povo, mas Deus também vai julgar essa nação. A força que foi usada por essas nações que Deus usou foi força demais contra o seu povo. Deus não se alegrou disso. Eles esqueceram que estavam sendo usados por Deus para disciplinar alguém. Eles pensavam que o poder era todo deles. Por isso eles vão ser disciplinados. Também. E não só disciplinar, porque disciplina é para o crente, mas destruição foi o que aconteceu. Não é? É a diferença que há entre o agir de Deus connosco e o agir de Deus com o ímpio. Portanto, ele estava levantando uma nação forte, um povo implacável, que executaria a justiça contra Judá. Toda a nação de Judá seria julgada por se recusar a voltar para o Senhor e pelos crimes que o povo estava cometendo. Tão fácil seria se o povo se tivesse arrependido e voltado para Deus. Mas Deus diz aqui nesta passagem que este povo estava além do arrependimento. O coração estava tão endurecido que não havia opção a não ser esta punição radical que tinha que ser feita através de uma nação ímpia, uma nação de fora, que Deus também tinha controle. Right? Tinha sido muito mais fácil chegar a Deus e dizer: Senhor, eu pequei e eu arrependo-me. Não é? É tão mais fácil isso, não é? A gente precisa de ter isso na nossa mente. Antes que as coisas sejam mais drásticas e usadas contra nós, nós devemos de nos arrepender imediatamente e ir ao Senhor, porque Ele está lá sempre à espera de nós. Só Abacuque buscou sinceramente o conselho de Deus e o Senhor deu ao profeta um vislumbre do futuro, uma pequena visão do futuro. Tenhamos em mente, no entanto, que Deus não nos deve nenhuma explicação. Embora a gente faça as perguntas, está na vontade dele de nos responder ou não. Aqui neste caso ele respondeu e mostrou ao profeta aquilo que ia acontecer para que o profeta pudesse ir e avisar o povo dele. A lição para nós que vivemos hoje é que Deus se revelou em sua palavra. Nós temos a revelação de Deus na sua palavra. E se a gente quer saber a vontade de Deus, o que Deus tem para nós é na palavra dele. Está tudo lá. Tudo o que Deus quis que a gente soubesse e compreendesse está escrito. Portanto, Ele continuará a fazê-lo com todos os que estudam a sua palavra e que genuinamente procuram aprender os seus caminhos. Assim Deus revelou seus planos ao seu fiel ministro Abacuque. O Senhor está agindo neste mundo. Nós temos que saber disso. O Senhor está agindo, embora pareça que não, em algumas instâncias da nossa vida, mas temos que ter a fé, porque é pela fé que Ele está agindo neste mundo. O Senhor executaria o inacreditável, que era a verdadeira justiça, e juízo sobre as nações. O que Abacuque estava prestes a testemunhar seria inimaginável e surpreendente. Causaria espanto entre todos os que ouvissem a mensagem. Ao olhar para as nações, Abacuque e o povo precisavam esperar e observar, e estar alerta e observar o que o Senhor estava prestes a fazer. No seu tempo.
Porque isto aconteceu décadas, pouco, não muitas, mas pelo menos umas 4 décadas depois desta passagem. Okay? Aconteceu o que Deus tinha dito que ia acontecer. Os babilônios invadiram Judá e destruíram a cidade. Levaram as coisas do templo, destruíram o templo, que era aquilo que eles mais amavam. Deus tirou isso deles. E levou-os presos. Eles não acreditariam em seus próprios olhos. Right? Este abrangimento desta conquista através desta nação implacável que eram os babilônios. Portanto, eles estavam levantando uma nação forte e implacável para servir como seu agente de julgamento. Deus é soberano e Ele tem controle de todas as coisas. Ele pode usar aquilo que Ele quer para disciplinar ou para beneficiar o seu povo. Não há nada fora do alcance. Ele até pode fazer coisas existir que não existem para o benefício do seu povo. Pode fazer. É isso que nós temos que compreender. Embora a gente se queixe, mas temos que sempre ter em mente pela fé que Deus é soberano e é todo-poderoso e pode fazer todas as coisas. Isto foi isso que Abacuque fez. A gente vê lá no versículo 12, que ele começa a reconhecer quem Deus é, né? E que ele sabe que Deus vai disciplinar, mas não vai destruir. A gente tem que saber isso. Passando pelas coisas da nossa vida, né? Porque Deus disciplina aqueles que são dele, que são os seus filhos. Portanto, Deus já tinha enviado ao povo muitos avisos, profeta após profeta, advertiram o povo de que eles deveriam se arrepender ou então enfrentar julgamento vindouro de Deus. Mas o povo zombou, perseguiu e até matou os profetas de Deus. Em vez disso, escolheram ouvir falsos profetas, homens corruptos que pregavam uma mensagem enganosa de bênçãos em troca de sustento e aceitação social. Vocês sabem que naquele tempo os reis escolhiam os seus próprios profetas. Eles não queriam os reis que não eram de Deus. Eles não queriam ouvir o profeta que ia lá e que falava a palavra verdadeira de Deus. Eles escolhiam o seu grupo de profetas, aqueles que andavam só bajulando, passando a mão por cima, dizendo que tudo ia dar certo. Não, podes vir para a guerra de tal que tu vais vencer. Não tem problema nenhum. E era isso que os reis queriam ouvir. Hoje não é diferente. O povo quer ouvir isso. Tu vais ser rico. Dá-me 1000, tu vais ter 5000. Né? Falsas doutrinas, mentiras. Right? E esses homens usualmente são muito, muito ricos. Right? Pregando esta doutrina falsa às pessoas. E as pessoas a aderirem a essas coisas porque é o que o povo quer ouvir. Tudo vai correr bem. Deus é amor. Ele não vai julgar ninguém. Deus é amor. Mas eles não sabem que no amor de Deus tem a justiça de Deus. E onde é que a gente vê isso bem claro? É na cruz. Right? Nós ali vemos o amor de Deus, mas ao mesmo tempo a justiça de Deus. Right? Portanto, consequentemente, o Senhor não teve escolha a não ser julgar o seu povo. Ele lhes dera muitas oportunidades para se arrependerem. Deus descreve aqui, começando no versículo 7, Deus descreve aqui os babilônios. E até ocupa um lugar bastante prominente aqui nesta passagem, porque não é só um versículo, são vários. Ele começa no versículo 7, Deus revelando a Abacuque, horrível e terrível é dela, e dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Eles acreditavam só em si, eles não tinham lei. Isto era um povo que não tinha lei. Eles faziam a própria lei. Os babilônios eram a própria lei. Né? A gente sabe o que aconteceu a Nabucodonosor, quando ele orgulhosamente olhou para as terras. Olha tudo o que eu tenho, tudo o que eu fiz. Né? O que é que aconteceu?
ele tornou-se um animal, teve que ir pastar lá para o relvado. Lá e aconteceu isso, né? Mas Deus acaba por salvar esse homem. Nada está fora das mãos de Deus. Mas as consequências têm que vir sobre o povo. Olha o versículo 8. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Terrível nação é esta, que vai vir contra o povo de Deus. O 9 ainda diz, eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o Oriente e eles congregarão os cativos como areia. E é isso que aconteceu, não foi? Eles vieram, eles tomaram, conquistaram, destruíram e levaram o povo em cativeiro. O 10 diz aqui, e eles escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. O poder deles era tão grande que eles não tinham medo de ninguém. Faziam um pouco de tudo e de todos. A gente sabe que o rei que estava governando esse tempo, ele tiraram os olhos depois de matarem os seus filhos, de matarem a sua família. Eles lhe tiraram os olhos e o levaram preso para a Babilônia. Este povo era terrível, cruel. Deus estava trabalhando. Abacuque não sabia disso, né? Abacuque é pego de surpresa, mas precisa tanta violência. A oportunidade esteve lá. O que tinha que acontecer era arrependimento, só arrependimento. Voltarem ao Senhor, que é bom, misericordioso, cheio de graça. E agora o que é que estava a acontecer? Eram levados para uma nação que não sabiam a língua deles, iam sofrer, tinham que seguir as leis do rei deles, não é? Constantemente sendo ameaçados de morte, vigiados pelo seu povo, pelo povo deles. No 11 ele diz, eles então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Eles não reconheciam que aquele ato que eles estavam fazendo que era mandado pelo Deus vivo. Right? Eles pensavam que aquilo era debaixo do poder deles, que eles podiam fazer aquilo e muito mais. Podiam fazer ao povo de Deus o que quisessem. E fizeram, mas foram completamente erradicados desta terra. Right? Deus destruiu-os completamente. Deus está em controle e Deus é soberano de tudo. Todas as nações vão ser julgadas por Deus. Eu vou só ler um pouco do versículo 12, porque a minha intenção é mesmo fechar no versículo 11. A gente lemos até ao fim para acabar o capítulo, mas o versículo 12 mostra-nos, e isso vai ser explicado melhor na nossa próxima mensagem, mas eu queria só tocar aqui um pouco, porque é para a gente levar para casa hoje esta ação ou este pensamento que Abacuque tinha. Embora Abacuque estivesse confuso e quisesse saber algumas respostas de Deus, Abacuque sabia muito bem quem era Deus. E olha o que ele diz aqui, no versículo 12. Não és tu desde sempre? Não és tu eterno? Ele sabia que ele era. Isto é uma pergunta que é uma pergunta e ao mesmo tempo é uma afirmação. Ele está perguntando, mas afirmando quem Deus é. Não é? Não és tu desde sempre, ou seja, não és tu eterno, ó Senhor meu Deus, meu Santo.
Nós não morreremos. Nós não morreremos. Ele tinha a certeza que Deus estava em controle e que tudo o que Deus fizesse era para o benefício do seu povo. Right? Ele continua agarrado à sua fé, a Deus. Né? Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Ele chama aqui Deus de rocha. Deus é a sua rocha. Deus continua sendo a rocha de Abacuque. Ele não está fazendo estas perguntas porque ele se está desviando de Deus. Ele está procurando a face de Deus para ter algumas certezas e algumas respostas que venham de... Ele não foi à procura de respostas em outro lugar, ou foi ter com o homem, ou foi ter com Deus. Nós temos aqui um exemplo, nós devemos, se há dúvida, vamos ter com Deus. Ele sabe todas as coisas. E se a gente o procurar com fé, right, genuinamente, ele vai se revelar. Right? Tal e qual como ele fez a Abacuque. Amém? Portanto, a moral da lição para hoje é esta. É que mesmo debaixo das nossas reclamações, nós temos que reconhecer que Deus continua a ser Deus. Right? E que no fim de contas, o que nos salva é a nossa fé. Right? O justo viverá pela fé. Right? Ok? So, a próxima mensagem vai ser então no segundo capítulo da Abacuque. E vai ser do dia 9, vai ser no dia 16, porque o pastor ainda está a pregar até ao dia 9, né? Depois do dia 9 ele vai tirar um tempo, que merecido, né? E nós vamos continuar então no fim, vamos então até ao fim dos 3 capítulos do livro de Abacuque. Amém? Amém. Eu vou chamar o pastor para orar e para nos abençoar com a bênção apostólica. Ora, irmãos, vamos cantar então um hino. Se a paz mais doce se usar. E vamos pôr de pé. Vamos pôr. Feliz
estás no céu, graças damos por tua mensagem que desta de nós hoje. Nós vivemos em tempos difíceis e vemos cada vez a nossa sociedade está indo de mal para pior. No entanto, a nossa fé está em ti. Ajuda-nos como crentes a sermos uma luz para as pessoas à nossa volta. Ajuda-nos a ser humildes e a arrepender-nos daquilo que realmente tu não concordas. Que nós possamos viver uma vida santa e pura e obediente a ti. Entregamos os nossos irmãos da nossa igreja nas tuas mãos, somente aqueles que estão passando por dificuldades. Oremos pela família de José Freire e sua esposa, um casal que tem amado a ti até agora, Pai Santo. E entregamos a saúde deles nas tuas mãos. Guia, Pai Santo. Conforta-os, fortalece-os, pedimos. Entregamos a Laura, mais uma vez, nas tuas mãos e a sua família também. E entregamos todos os outros membros da nossa igreja, como o Alcides, nossa irmã Lucília Duarte, o António Mendes, a Wanda Rocha, Maria Rodrigues e o seu marido David. Entregamos todos eles nas tuas mãos, Pai Santo, o Luciano e o seu filho também. Dás revimento, Pai Santo, àqueles que andam desviados de ti. E pedimos que nos ajudes a dar esta mensagem maravilhosa àqueles que não conhecem Jesus como seu Salvador. Salva almas, te pedimos. E agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem até reunirmos aqui outra vez. Amém. Amém.